paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Professor. É um prazer enorme poder estar aqui por mais uma vez, para juntos aprendermos um pouco mais acerca da Palavra de Deus. No comentário de hoje, na pré-aula de hoje, estaremos falando sobre a lição de número 10, que tem por tema a história e a teologia do livro de Números. Esta pré-aula de hoje é uma continuação da aula anterior, ou seja, de domingo passado. Nós estaremos dando continuidade ao conteúdo e abordando algumas minúcias deste fabuloso livro, o livro de Números. Na aula passada, nós mencionamos que o livro de Números é a peregrinação do povo no deserto. Era o viver do povo no deserto, recebendo a ordem de Deus de festejar o deserto, colocando assim em prática tudo aquilo que eles haviam recebido de Deus através de Moisés. Temos muita coisa para ver hoje, então vamos à pré-aula de hoje. Eu quero começar essa primeira parte destacando um versículo que se encontra no livro de Números, capítulo de número 26, versículo de número 11 e 12. Eu vou usar a nova versão transformadora para que fique mais claro aquilo que a gente quer expor aqui nesta primeira parte da nossa lição. Nos diz assim o texto: habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei em seu meio, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Nessa primeira parte, quero destacar que Deus sempre esteve presente na vida do seu povo. Deus nunca o desamparou e nenhuma das suas palavras caiu por terra. Deus sempre foi fiel para cumprir com todas as palavras que ele mesmo pronunciou e ele mesmo falou acerca das grandes promessas que Deus havia feito para com seu povo e para Moisés. Nessa primeira parte da lição, somos levados a pensar a respeito da fidelidade de Deus para cumprir as suas promessas. É óbvio que todos nós já ouvimos falar que quem tem promessa de Deus não morre. Mas vale a pena a gente refletir em alguns pormenores sobre esta verdade. Será que todas as promessas de Deus podem se cumprir na vida de qualquer pessoa? Em termos gerais, o que podemos perceber é que Deus cumpriu a sua promessa. Promessa essa que foi feita aos patriarcas, de que Deus tirou o povo do Egito, Deus preservou este povo pelo deserto e os deu a este povo uma terra que emana leite e mel. E isso nos mostra o tanto que Deus é fiel para com suas promessas. Mas, a respeito de promessas, todas as promessas de Deus se cumprem. Todas as promessas que Deus fez, elas devem se cumprir na vida da pessoa, independente como esteja a pessoa ou não. Vamos entender um pouco sobre essa questão de promessa, como contém dentro da nossa lição promessas incondicionais e promessas condicionais. E com isso, vamos conseguir entender o que Paulo queria dizer para Timóteo no capítulo 2, no versículo de número 13, que vai nos dizer assim: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo, como tem na maioria das traduções. Que tipo de promessa que Deus permanece fiel? Porque dentro da Bíblia Sagrada, em especial no livro de Números, nós podemos ver que a promessa que foi dirigida ao povo foi uma promessa de dupla característica. Ou seja, era uma promessa condicional e uma promessa incondicional. E nós veremos com mais detalhes cada uma destas características a partir de agora. Por promessa incondicional, nós entendemos que são promessas que não dependem do indivíduo para que estas promessas se cumpram. São promessas relacionadas
ao próprio caráter de Deus, a própria palavra e uma promessa que Deus fez, relacionando-se ao seu próprio caráter, à sua própria moral. E é exatamente isso que nós vemos na promessa de possuir a terra, porque Deus havia prometido aos patriarcas que o seu povo ou a sua descendência iria conquistar a terra prometida, ou seja, Canaã. E assim aconteceu. A promessa de Deus se cumpriu, porque era uma promessa incondicional. Relacionando-se com o povo de ser uma promessa incondicional, mas também ela tem um caráter condicional. Primeiro vamos dar outros exemplos de promessa incondicional para que você possa entender melhor. Um grande exemplo de promessa incondicional é quando Jesus promete em vir buscar a sua igreja, ou seja, o arrebatamento da igreja. Independente de como esteja o indivíduo, se esteja no caminho certo ou no caminho errado, em obediência, em desobediência, fazendo a vontade de Deus ou não fazendo a vontade de Deus, não importa. A promessa vai se cumprir. A promessa vai se concretizar, porque é uma promessa relacionada ao caráter de Deus, à moral de Deus. Deus prometeu e assim vai acontecer, independente se o indivíduo seja crente ou não, esteja no caminho de Deus ou não, esteja adorando a Deus ou não, esteja sendo fiel ou não, a promessa de Deus do arrebatamento da igreja vai se cumprir. Um outro exemplo que podemos falar também é sobre a permanência da igreja. Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Durante séculos e mais séculos, a igreja passou por diversas situações que quase que foi sucumbida na face da terra. Mas ela não entrou em extinção, sabe por quê? Porque Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Não importa o que o sistema faça, não importa o que o mundo faça, não importa o que o diabo faça, não importa o que as pessoas façam, a igreja de Cristo permanecerá brilhando em um mundo de trevas, porque foi a promessa de Deus para as nossas vidas. Temos também a promessa condicional. Entendemos por promessa condicional, o nome já está nos dizendo, né, que é uma condição. Deus faz uma promessa e essa promessa depende de uma condição para que ela se cumpra. Nós temos diversos exemplos na Bíblia Sagrada de promessa condicional. E muito mais no livro de Números e até mesmo em todo o Pentateuco. Poderemos citar aqui Deuteronômio, capítulo 28, verso 1. Quero destacar aqui apenas esse pequeno versículo que diz: "E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus." Esse capítulo vai nos falar sobre as bênçãos e as maldições, que se o povo ouvir e obedecer, o povo seria abençoado no campo, na cidade, tudo quanto fizeres, seria por cabeça e não por cauda, mas se eles não obedecerem à voz do Senhor, se eles não atentarem para a voz do Senhor e para seus mandamentos, então eles não seriam abençoados. Grandes catástrofes iriam vir sobre a vida deles, porque eram promessas de Deus. Deus faz promessas condicionais e promessas incondicionais. Mas, professor, o povo não entrou na terra prometida, ou melhor, o povo entrou na terra prometida. Então Deus cumpriu a promessa que havia feito. Sim, Deus cumpriu a promessa que havia feito para os patriarcas. Promessa essa dentro de um conceito geral. Mas dentro de uma perspectiva condicional, as pessoas em si, de forma individual, elas deveriam conquistar essa promessa com a sua perseverança e a sua obediência. Dentro da teologia do livro de Números, nós podemos ver que esta primeira geração caiu no deserto por causa da desobediência à palavra do Senhor. E assim o livro de Números é marcado por inúmeras atitudes de Deus que faz com que o povo pereça no deserto
por causa da desobediência às leis do Senhor, das rebeldias e tudo quanto o povo fazia contrário à vontade de Deus. E com isso nós entendemos que a promessa que Deus fez ao povo era uma promessa condicional, mas no mesmo tempo era uma promessa incondicional. Uma promessa incondicional porque foi feita para os patriarcas, e Deus honrou o seu nome, essa promessa feita, mas também era uma promessa condicional, porque o povo deveria obedecer à palavra do Senhor para poder possuir a terra. Coisa que a primeira geração não fez isso. A primeira geração caiu no deserto em desobediência, e nós veremos detalhes a partir de agora. Antes de nós entrarmos nesse pequeno detalhe, deixa eu mencionar algo bem curioso. Nós falamos na aula passada, de domingo passado, que o Antigo Testamento, o livro de Números, o livro de Levítico, o livro de Gênesis, as leis, o tabernáculo, todo o sistema religioso, cerimonialista, eles são sombras daquilo que seria mais perfeito em Cristo Jesus. Ou seja, tudo tem uma simbologia dentro da Bíblia que lança luz à pessoa e ao ministério do Senhor Jesus. Pois bem, isso também tem uma grande simbologia para as nossas vidas. Promessa condicional, promessa incondicional. A vida eterna é uma promessa incondicional. É uma promessa condicional também. Por que ela é uma promessa incondicional? Porque é uma promessa que Deus fez, que o próprio Senhor Jesus fez para todos aqueles que acreditar, crer, que aceitá-lo como único e suficiente Salvador, que confessar os seus pecados, crer no sacrifício de Cristo. Este tem a vida eterna. Só que para chegar na vida eterna, é uma responsabilidade de cada um de nós. Deus garante a sua entrada no céu de glória. Porém, a sua perseverança deve ser constante até o último dia da sua vida ou até o arrebatamento da igreja. Ou seja, céu é uma promessa incondicional, porque vai se cumprir, mas também é uma promessa condicional. Por que uma promessa condicional, professor? Porque Deus não isenta o homem da sua responsabilidade. Todas as ações do homem têm uma reação de Deus. Todas as ações do homem têm os frutos que este homem colhe. Uma boa decisão, bons frutos. Uma má decisão, maus frutos. A primeira geração caiu no deserto. Isso nos revela o caráter de Deus. Ou seja, Deus é fiel, punitivo e santo. Vamos organizar estas expressões. Tudo gira em torno da santidade de Deus. O tabernáculo, as ações dos levitas, dos sacerdotes e as ações do povo deveriam ser ações voltadas à santidade de Deus. Tanto o povo deveria ser santo, tudo quanto eles fossem fazer deveria estar revestido com santidade. Por quê? Porque Deus é santo. Mencionamos nas aulas anteriores sobre a incapacidade da mente humana de compreender o tamanho da santidade de Deus. E é exatamente isso que nós vemos no decorrer da peregrinação do povo pelo deserto. A primeira geração caiu no deserto porque não entendeu ou não chegou a compreender ou não fez caso do nome de Deus. Não santificou o nome de Deus com as suas ações, seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes. E isso fez com que o povo caísse no deserto, perecesse no deserto e não entrasse na terra prometida. Tudo gira em torno da santidade de Deus. Devido à santidade de Deus, ele é fiel e punitivo. Ou seja, Deus não vai deixar que a sua santidade seja denegrida. Por isso, ele é fiel e é punitivo. A fidelidade de Deus ou a punição de Deus não pode ser vista como algo ruim. Dentro do Novo Testamento, Deus corrige, Deus repreende, Deus exorta, Deus castiga todos aqueles que ele tem por filho.
Se estáis sem correção, se estáis sem castigo, não sois filhos, sois bastardos. A fidelidade de Deus, a punição de Deus e a santidade de Deus, tudo isso significa apenas uma coisa: Deus é amor. E Deus faz tudo por amor ao seu nome, primeiramente, e por amor às suas promessas ao seu povo. O amor de Deus é tão grande para com o seu povo que ele promete recompensar aqueles que perseverarem até o fim e se manterem firmes nas suas promessas, na sua palavra, em obediência, até o momento de receber o seu galardão. Olha o que, se você olhar na sua Bíblia, capítulo 22, versículo 12 de Apocalipse, você vai encontrar no versículo que diz: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um, segundo a sua obra. Podemos citar também Romanos, capítulo 2, versículo de número 6. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. E podemos também Romanos, capítulo 6, versículo 23, que vai nos dizer: Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos falar agora um pouco sobre a questão do que aconteceu lá no pé do Monte Sinai, e quando eles foram para o outro lado, lá do Monte Hermon, e também um pouco sobre a terra, as planícies de Moabe, conforme tem no tópico 3 e no tópico 4 da nossa lição. Esses tópicos da nossa lição, ele abrange desde o capítulo 10 até o capítulo de número 22. Nós vamos destacar aqui, a partir do capítulo 1, e fazer alguns pequenos apontamentos sobre o que aconteceu em cada um desses capítulos. Lembrando que lá na sala dos professores, vou deixar todo o material em PDF com particularidades que nós não apresentamos aqui neste vídeo, porque aqui o tempo é curto e nós não queremos fazer um vídeo tão longo novamente. Então vamos lá. Capítulo 1 ao capítulo de número 6, nós encontramos primeiramente a orientação sobre a marcha, os deveres dos levitas, o serviço no tabernáculo, instruções sobre a quarentena, leis para os casos de ciúmes e voto do nazireu. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós encontramos estas características. O capítulo de número 7 já nos traz a orientação, ofertas pelos cabeças tribais. Era a oferta que era apresentada por todo o cabeça de cada tribo naquela época, em relação à inauguração do altar. Era feito para a inauguração do altar. Agora, no capítulo de número 9, nós encontramos a celebração da Páscoa, a instrução sobre como acampar e levantar o acampamento. Nós já mencionamos na aula passada como era feito a marcha do povo, e como era feita a organização desse povo quando se levantavam o acampamento. Lembrando que o povo só levantava o acampamento quando a nuvem se movimentava. Quando a nuvem permanecia parada, o povo ainda estava acampado. Então o povo só se movimentava quando a nuvem se movimentava. Então aqui o povo recebe instrução sobre como acampar e levantar o acampamento. Capítulo 9 do livro de Números. Capítulo 10, até o capítulo de número 21, mais precisamente versículo 35, vai nos falar sobre as queixas. O capítulo 10 em diante, ele é marcado sobre muitas queixas, muitas reclamações. Tem muitas queixas, tentativa de homicídio, apedrejamento de Moisés, Arão, Josué e Caleb. Exatamente aqui vai nos falar sobre o retorno dos espias, aonde apenas Josué e Caleb voltaram com a fé viva, a esperança e a credibilidade nas promessas de Deus, mas todos os outros 10 recusaram a acreditar que haveria possibilidade de conquistar a terra prometida. Então, com a fala de Josué, com a fala de Caleb, o povo queria apedrejar Moisés, Arão, Josué e Caleb. Era uma tentativa de homicídio. Aí aonde a glória de Deus apareceu e houve punição para o povo. Nós temos também nesses capítulos a rebelião de Corá e seus seguidores. Nós temos a resmungação. Isso tudo resultou numa morte de 14 mil
700 pessoas que morreram tragados pela terra em serpentes, né? E também vai nos falar sobre a vara de Arão, que floresce como sinal da escolha de Deus para a função de Arão, né? O sacerdócio de Arão. Então, nós podemos ver que cada capítulo do livro de Números tem a sua particularidade. Algumas dessas nós já mencionamos em aulas anteriores, e nós não queremos estar entrando em minúcias aqui novamente, por mais que o assunto hoje seja voltado a uma área mais teológica, mas você pode consultar os materiais anteriores que nós colocamos lá no grupo, na sala dos professores, para que você possa preencher esse pequeno esqueleto aqui, capítulo 1 até o capítulo de número 22. Lembrando que o tópico 4 da nossa lição vai nos abordar nas planícies de Moabe. Aqui eu vou colocar exatamente o mapa, tá vendo aí o mapa, que nos mostra a localização geográfica de Moabe, e também aqui está uma foto que vai nos mostrar como é que era as montanhas e a planície de Moabe. E nessa passagem nós encontramos ali a ocasião de Balaão, né, que quer amaldiçoar o povo, mas não consegue amaldiçoar o povo porque Deus não viu no povo iniquidade, né? Depois ele consegue fazer com que o povo quebre esta aliança, essa fidelidade, e Deus acaba punindo o povo. Nesse capítulo nós temos ali o segundo censo, a segunda contagem daquele povo, que nos mostra que toda aquela geração que Deus havia dito que não iria entrar na terra, nós vemos que realmente eles caíram no deserto e não estava entre o povo novamente. O que nós podemos ver é que Deus ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Promessas estas que Deus jurou pelo seu próprio nome. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Porém, Deus não isenta o homem da sua responsabilidade. O homem precisa estar sempre com o seu coração voltado aos mandamentos do Senhor, em humildade, em obediência, em fidelidade para com Deus. Quando o homem assim procede, Deus ele é fiel para cumprir, sim, todas as suas promessas. Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Nós tratamos sobre muito assunto na aula anterior e espero que este pequeno complemento da aula anterior possa servir para você, querido professor, a lhe ajudar aí a lecionar esta lição no domingo agora, na nossa querida Escola Bíblica Dominical. Quero lhe convidar, se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário aí embaixo, que você ajuda as recomendações do YouTube para outras pessoas poderem estar assistindo, e também compartilhe este vídeo com outros alunos, com outros professores. Todo o material desta aula e muito mais coisas estarão lá na sala dos professores em PDF, para que você possa complementar a sua aula de domingo agora. Você não faz parte da sala dos professores e deseja entrar na sala dos professores? O link está logo aí embaixo, um linkzinho escrito assim, link da sala dos professores. Clica ali nesse link que você será redirecionado à sala dos professores e você poderá participar ali dessa sala abençoada, que tem professores abençoados que estão toda semana sendo edificados com todo o conteúdo que nós fazemos aqui em nosso canal. E não só eu aqui no nosso canal, mas também o nosso irmão Johnny Santana, que também é um excelente comentarista da revista da AD Roraima. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe. Inscreva-se em nosso canal. Nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor nosso Deus permitir. A paz de Cristo esteja sobre a sua vida e até mais.